Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise para continuar o nosso papo referente à transexualidade na dimensão da psicanálise. Bom, quem não assistiu o vídeo anterior acerca do assunto, acerca dessa temática, o primeiro vídeo, é importante que assista para você ter uma compreensão abrangente acerca desse assunto, porque se você começa a assistir a partir deste vídeo aqui, você vai ficar perdido no assunto, né? Porque aqui eu vou fazer uma extensão do que eu já falei no vídeo anterior, sabe? Então, para você ter uma compreensão abrangente, é importante de fato que você assista ao vídeo anterior, onde o link vai estar aqui na descrição deste vídeo, bem como no comentário em destaque. É só você clicar no link que aí você vai ter acesso ao primeiro vídeo e assim você vai ter uma compreensão abrangente acerca do assunto. Gente, eu vinha falando no vídeo anterior sobre um aforismo de Freud que concerne a anatomia enquanto destino, né? E este aforismo é deturpado por certos teóricos psicanalíticos a fim de fundamentar a sua transfobia. E com isso, seres humanos transexuais como eu, que sou um homem trans, né, acabam tendo a visão equivocada de Freud enquanto transfóbico, quando na verdade de transfóbico Freud não tem nada. E eu já provei isto no vídeo anterior, certo? Com algumas falas fundamentadas na teoria, na própria teoria do Sigmund Freud. Mas aí o que é que acontece? Eu, enquanto ser humano trans, sou formado em psicologia e tenho o conhecimento aprofundado da psicanálise, né? E nem todo ser humano trans, obviamente, tem este conhecimento, é leigo na psicanálise. E aí escuta uma coisa ali, outra aqui, lê uma coisa ali, outra aqui, e aí não se aprofunda e de fato acredita de modo veemente que o que muitos psicanalistas teóricos falam há de ser a verdade essencial, proveniente da teoria freudiana, quando na verdade eu, por exemplo, enquanto um estudioso da psicanálise, enquanto um aspirante também a um dia ser um teórico psicanalítico, estou caminhando para isso, né? O que é que acontece? Eu posso desenvolver uma escrita referente à transexualidade, posso patologizar a transexualidade e posso pegar um aforismo de Freud que venha cair bem com o meu discurso, com a minha escrita, para fundamentar a minha fala, e aquilo de modo isolado, sem uma explicação abrangente, de fato será um aporte significativo para a minha teoria. E posso publicar isso como uma verdade absoluta. Inclusive até indo contra o que Lacan tanto fala sobre a psicanálise, né? Que a psicanálise é uma ética. E a partir do momento que você patologiza um modo de ser, você está sendo antiético enquanto psicanalista, né? E eu considero o modo de ser, gente, tudo aquilo que não atrapalha o indivíduo na sua, ou melhor, o sujeito, né, na sua vivência enquanto ser social, sabe? Nós, seres humanos trans, temos problemas, muitas vezes, nas nossas relações sociais, não é porque a nossa condição humana nos atrapalha, mas é porque a transfobia proveniente do meio externo nos atrapalha, sabe? O que é patológico, no meu ponto de vista, quanto a isso, é eu definhar cada vez mais
por sentir que estou no mundo sendo exatamente aquilo que a sociedade está determinando para mim. Isso sim é um movimento patológico, porque isso gera transtorno, isso gera afecções mentais, como no meu caso, né? Quando eu estava no mundo vivendo de acordo com aquilo que a sociedade imputava a mim, você é uma mulher e você vai ter que viver como uma mulher, eu definhei numa depressão, eu definhei no alcoolismo, eu definhei no vício ao cigarro, sabe? Eu definhei. Mas que bom que eu me impliquei nos meus desejos e na minha real condição humana a tempo de me resgatar dessa vida no fundo do poço que eu cheguei a levar, sabe? Entre 2010 e 2014, mais ou menos. Foi uma vida no fundo do poço. Eu comecei a me resgatar a partir de 2014, quando adentrei no curso de psicologia. Aí eu comecei a me resgatar e de fato me implicar nos meus reais desejos e tapar os ouvidos para aquilo que a sociedade queria de mim, imputava a mim, sabe? Aí isso sim eu considero um transtorno, isso sim eu considero patológico. É você se acabar, é você se destruir, sabe? Simplesmente pelo sentimento deprimente de estar no mundo apenas vivo, sabe? Enfim, gente, século XIX originou-se um evento chamado chá de bebê, né? E o chá de bebê há de ser um evento que está muito no núcleo daquilo que Freud constrói como teoria e como um aforismo, a anatomia é o destino. O chá de bebê, ele origina-se no século XIX, na Inglaterra vitoriana, né? O que seria a Inglaterra vitoriana? É uma parte da história aí do Reino Unido, sabe? A era vitoriana foi aí uma era presidida, né, pelo reinado da rainha Vitória, que começa em junho de 1837 e vai até a sua morte em janeiro de 1901. Uma era marcada por um grande desenvolvimento econômico, por um grande desenvolvimento industrial na Inglaterra. E nessa época origina-se o chá de bebê, que consistia em exibir a criança já nascida, né, para um círculo de amigos. Por que a criança já nascida? Naquela época não se tinha ultrassonografia, por exemplo, para ter o conhecimento do sexo biológico da criança, estando ele ainda no ventre da mãe, no ventre materno, sabe? Então, quando o bebê nascia, ele era apresentado ali aos parentes, aos amigos, aos familiares, sabe? E aí o chá de bebê vai evoluindo, obviamente, na medida que as décadas vão avançando, que a configuração social vai avançando, esse evento ele vai tomando formatos diferentes. Um evento que tem como base não é vamos dizer, não é o ser da criança no mundo, sabe? Mas é o sexo da criança. Tem uma vagina ali, né?
então vai ser uma menina. E aí começa-se todo o evento, se é uma menina é tudo rosa, né? E aí os familiares dão presentinhos, né? Tudo voltado, esses presentinhos voltados aí para a criança feminina. Da mesma forma, quando tem ali um penizinho. Ah, é um garoto, então vamos lá. Um evento totalmente voltado para o biológico deste ser humano. Não é para o ser desse ser humano no mundo, entende? E aí, obviamente, que Freud vai dizer: a anatomia é o destino. Freud vai estabelecer esse aforismo. Mas é ele que está imputando isto à sociedade? Ah, olha, o ser humano tem que ser determinado ao biológico. Não, não é ele, como eu falei no vídeo anterior, tratando-se desse assunto, não é ele que imputa isto à sociedade. Ele observa que a configuração social é exatamente assim. Então ele está lá estudando o ser humano, estudando o aparelho psíquico, né? Estudando o funcionamento do aparelho psíquico, e ele começa a observar essas vivências sociais, essas experienciações sociais, e ele percebe: caramba, a anatomia é o destino, né? Ou seja, o ser humano ele é totalmente reduzido à anatomia, sabe? É totalmente reduzido ao biológico. A ele é determinado aquilo que está aparente ali no biológico. Então, a anatomia é o destino, né? E aí, inclusive, hoje a gente tem aí a ultrassonografia morfológica, né? Que fora criada aí no ano de 1940, já no século XX, que possibilita identificar o sexo da criança quando ela ainda está ali, na barriga da mãe, né? E aí o que é que acontece? Arma-se todo um evento para revelar o sexo da criança, né? E aí faz uma festa ali entre amigos e familiares, né? E aí revela-se o sexo da criança de acordo com a cor, né? Que venha a ser de acordo com aquilo que está aparente no seu biológico, né? Ah, identificou-se uma vagina, vai ser uma menina. Então vamos lá, tudo rosinha, aquele tirozinho superficial, né? Rosa, quando é o garoto azul, ou seja, uma sexuação, como diz Lacan, da cor, né? Se é cor rosa é menina, se é cor azul é menino. E aí é inadmissível a menina vestir uma peça azul, ou ter aí a sua festa ornamentada com a cor azul. Por quê? O azul, até a cor, ela sofre uma sexuação. O azul é do garoto, o rosa é da garota. Então tudo isto com base num biológico, não se leva em conta o ser do ser humano, até porque naquele momento ali ele não tem formação de ego ainda, ele não tem formação de personalidade ainda, ele não tem formação de construtos, né, significativos da personalidade. A única coisa que é inerente a ele naquele momento ali do seu nascimento é o id, como diz o Freud, né? Que aí vem com as questões da pulsão, as questões concernentes às fases psicossexuais da criança, que aí no núcleo destas fases está o id, né? O ego vem se formar, começar a se formar ali após a passagem, durante e após a passagem, porque é um processo, né, do complexo de Édipo. Então, gente, o que é que acontece? Cara, claro que Freud ia dizer que a anatomia é o destino, mas ele não diz isto imputando isto à sociedade. Ele diz isto com base com que ele observa, né, nas vivências e experienciações humanas. É assim ou não é assim?
E aí quer dizer que é assim, dessa forma, porque Freud disse que é assim? Não. É porque a sociedade ela se constrói desta forma, né? A anatomia é o destino. O ser humano o tempo todo é reduzido à sua anatomia, ao seu biológico, né? Então, quando o grande outro me diz que eu sou uma menina, com base na minha anatomia, então eu começo a me desenvolver como uma menina, porque o tempo todo isto é imputado a mim. Isto se inscreve simbolicamente no meu aparelho psíquico. Eu expliquei a questão do grande outro também no vídeo anterior a este, por isso é tão importante, né, que você assista o primeiro vídeo. O grande outro, que é uma composição dos pequenos outros, né, da minha vida, está dizendo que eu sou uma menina, com base no meu biológico, com base na minha anatomia. Isso, obviamente, se escreve, está inscrito simbolicamente no meu aparelho psíquico, e é por isso que o grande outro passa para mim esta informação. E aí eu assimilo isso. Isso se torna uma determinação simbólica e decisiva sobre o meu destino. E é por isso que Freud vai dizer: a anatomia é o destino. Por quê? Porque este simbólico, que a mim é determinado, compõe o meu corpo e traça, de fato, o meu destino. E aí você me pergunta: Caio, o que você está dizendo aí é que a biologia não determina o ser homem e o ser mulher, né? Que uma vagina não determina um ser mulher, que os seios não determina o ser mulher. Mas por que daí então vocês fazem a mudança, a mutação anatômica, né? Tira os seios, a barba cresce, a voz engrossa, né? As mulheres também sofrem a mutação, muitas vezes é a vaginoplastia, né? Já que, tratando-se do órgão genital, há uma maior facilidade de fazer a mutação do órgão genital daquele organismo que tem o pênis do que no organismo que tem a vagina, porque aí para construir, né, é muito mais complexo do que retirar e ali fazer a modelagem, né? Então, o que é que acontece? Muitas vezes eu sou indagado nesse destino. Caio, é uma barba que faz um homem? E por que essa necessidade de tu, assim, né, passar por este processo de mutação e vir a ter a barba? Se a anatomia não é o destino, se o biológico não é o destino, tu poderia continuar naquela estética que tu tinha antes, né? E nomear-se como um cara, como um garoto, como o Caio, né? Muita gente aqui no canal que me acompanhou lá nos primeiros vídeos, nos primórdios, que não faz tanto tempo assim, há uns 4, 5 anos atrás, no canal via que eu estava numa estética totalmente diferente desta e me nomeava como Carla. Aí muitas vezes eu sou indagado quanto a isto. Por que mudasse a estética para esta estética masculinizada, mudasse o teu nome e tudo mais, se isso não define o teu ser no mundo? Tu poderia continuar como estava e viver a vida, vivenciar a vida como um homem, como um garoto. Existe uma coisa que nos acomete, que traça o nosso destino em paralelo com estas determinações da configuração social, que reduz tanto o ser humano ao biológico. Existe uma coisa chamada disforia, pela qual nós, seres humanos trans, passamos, e que não está sobre o nosso controle. Porque se estivesse, nós que estamos desconstruídos quanto a isso, estaria tudo bem ser um homem no mundo tendo seios, por exemplo. Mas existe uma coisa, um movimento do nosso aparelho psíquico que gera um sintoma chamado de disforia, que consiste em uma insatisfação que não está no nosso controle.
né? Uma insatisfação com aquelas características do nascimento, sabe? Justamente porque essas características do nascimento são imputadas a nós como sendo características que determinam o nosso ser, e o nosso aparelho psíquico assimila isso. E aí o nosso aparelho psíquico, o nosso inconsciente, vai estar jogando que, cara, seios não é coisa de mulher. Então, se você é um homem e tem seios, você tem que se livrar disso. E enquanto você não se livrar disso, você é acometido por uma disforia. O que é a disforia, né? O que é a disforia de gênero, né? É você se sentir aprisionado em um corpo que você tem a sensação que não é o seu corpo, mas é o seu corpo, e não tem nada de errado. Não tem nada de errado com o fato de eu ter nascido com uma vagina. É o meu corpo, está aqui. É apenas um órgão genital. Funciona bem, está funcionando perfeitamente bem, sabe? Não tem nenhuma deficiência, então tá tudo bem com o meu corpo. Eu não tenho deficiência alguma. Mas o meu aparelho psíquico muitas vezes vai rejeitar esse corpo. Por quê? Porque no meu nascimento foi imputado a mim que essas características me faz uma mulher. Então eu posso ser acometido por uma angústia, por um estresse em demasia, por um desconforto, né? Uma ansiedade extrema. Gente, eu atendo a mãe de um garoto de 13 anos de idade, que é um garoto trans, sabe? Eu atendo a mãe dele, entende? Eu sou terapeuta da mãe desse garoto. E ela me contou que esse garoto tem um amiguinho que é trans também, que tem 13 anos de idade. E a mãe desse amiguinho é amiga desta mãe que eu atendo. E ela me contou que esta mãe falou que ele, com 11 anos de idade, desmaiava quando via o corpo dele no espelho. Ele desmaiava porque o aparelho psíquico dele rejeitava de modo muito contundente aquele corpo. Isso é muito sério, gente. Isso não é capricho. Isso não é brincadeira, sabe? Ele desmaiava e aí ele começou, né, a ser tratado, no sentido de tratado como? Tratada a transexualidade, mas se não é doença, como que é tratada? Não, tratado os sintomas provenientes de desconfortos que são imputados a nós pela configuração social. Esses sintomas é que serão tratados para que a gente possa se apossar da nossa condição humana de modo mais confortável, né? E aí a disforia causa irritabilidade. Eu mesmo, gente, com mais ou menos 4, 5 anos de idade, minha mãe contava como que eram os meus comportamentos, sabe? De rejeição mesmo para comigo e para com tudo aquilo que imputavam a mim, entende? Eu vou, claro, conversar cada vez mais de modo aprofundado sobre a minha história de vida. Nada melhor do que me colocar como um exemplo, já que eu sou um ser humano transexual. E em paralelo a isso, eu sou formado em psicologia e sou um estudante eterno da psicanálise. Então eu vou me aprofundar sim na minha história de vida, em como que foi o meu complexo de Édipo, né? Para que vocês tenham conhecimento por parte de um homem trans psicanalítico sobre o que de fato é a transexualidade. Porque muitas vezes teóricos psicanalíticos constroem uma teoria sobre a transexualidade usando frases de Freud de modo deturpado, sem sequer nunca ter atendido, inclusive, um ser humano transexual, entende? Então, gente, é isso, sabe? Acabei de ver aqui que a minha câmera vai descarregar, então eu vou encerrar aqui do melhor modo possível para que eu possa continuar no próximo vídeo. Então, vejam bem, falando da disforia, sabe? Essa disforia, enfim,
promove em nós até sintomas depressivos, sentimentos que atrapalham as nossas relações sociais. Então, o que é tratado, na verdade, é esta disforia, não é a nossa transexualidade, não é a nossa condição humana. Ah, tem uma equipe multidisciplinar para cuidar de seres humanos trans, por quê? Se a transexualidade não é doença. Não, não é doença. O que é tratado são esses desconfortos que infelizmente nos acometem com muita força, sabe? E aí existem recursos para abrandar esta disforia cada vez mais, como foi o meu caso. Eu tinha muita disforia com a minha imagem. Hoje é muito diferente o semblante do Caio frente à câmera para o semblante de como eu era antes do meu processo de terapia hormonal, sabe? Eu já vi vários vídeos meus antigos e que era aparente no meu semblante, sabe? O sentimento depressivo, a angústia, entende? Hoje é muito mais leve. Por quê? Porque cada vez mais eu consigo ver uma imagem minha aqui na câmera, onde eu consigo me reconhecer, onde eu consigo me sentir confortável, porque esta imagem, ela acaba vindo ao encontro daquilo que me faz ser quem eu sou, sabe? Por quê? Porque as minhas características de nascimento, pela configuração social, foi jogada contra ao que eu sinto que eu sou. Então, existem recursos para cuidar desta disforia, que é a psicoterapia, obviamente. É a terapia hormonal, né, que é justamente para alinhar a estética, né, questões biológicas e fisiológicas também, né, com aquilo que nos faz ser quem somos no mundo enquanto ser humano transexual. Como, por exemplo, eu tinha uma disforia gritante com a questão da menstruação e a terapia hormonal dá conta de cessar este ciclo sem prejudicar o meu organismo, sem prejudicar o meu funcionamento orgânico, porque isso é muito bem acompanhado pela minha médica e faz 3 anos que estou em terapia hormonal e com a saúde ímpar, mais saúde até do que o que eu tinha quando não fazia terapia hormonal, né? Porque ali eu tinha vários problemas orgânicos, gastrite, problema na respiração por conta do cigarro, gastrite, problema no estômago por causa da bebida. E hoje em dia, como eu não preciso mais disso, né? Então eu estou muito bem, organicamente, psiquicamente também, obviamente, como ser humano também, obviamente, né? Então, existem esses tratamentos e até tratamentos cirúrgicos, como a vaginoplastia, no caso das mulheres trans, a mamoplastia, no caso de nós, homens trans, né? Que aliviam esses sintomas disfóricos, desconfortáveis, sabe? Então, gente, esta disforia, para encerrar, ela começa a iniciar por volta dos 2 ou 3 anos de idade, que foi o meu caso. Tem seres humanos que é acometido por esta disforia na adolescência, na idade adulta, mas outros é de modo muito precoce, como no meu caso. E aí eu vou me aprofundar ainda mais com base na minha própria história de vida, tá? E trazendo de modo mais aprofundado para vocês elucidações referentes a esta disforia. Esta disforia, gente, não é porque eu sou um ser humano transexual. Esta disforia é devido àquilo que a configuração social insiste em imputar a mim, enquanto ser humano no mundo, que não tem a ver com o que eu tenho biologicamente. Uma coisa é o que eu tenho biologicamente, uma coisa é ter uma vagina e outra coisa é ser no mundo. E nem sempre o ter determinado órgão vai influenciar nesse ser no mundo, porque este ser no mundo é sobre sentimento. E tratando-se de sentimento, é sobre aparelho psíquico, não é sobre funcionamento biológico ou sobre o órgão que você tem ou deixa de ter, entende? É isto, gente. Eis aí mais uma
elucidação para vocês, tá? Um beijo para quem tá gostando. Eu vi os comentários no vídeo primeiro. Um beijo para vocês e sim, vou continuar aprofundando de modo recorrente neste assunto para que eu possa cada vez mais sanar todas as dúvidas referente à transexualidade na dimensão da psicanálise, tá bom? É isso. Então, vejam aí o comentário em destaque, as informações que tem aí, como o meu Instagram, por exemplo, caso você queira me acompanhar de perto. E não deixem de assistir o primeiro vídeo se você não assistiu, beleza? Beijo para vocês e até a próxima gravação.